Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de geometria espacial. Hoje, nós vamos ver o cone, definição, área da superfície e volume. Então, prepare-se para a aula. O objetivo da aula de hoje: fazer a analogia do elemento estudado com o nosso cotidiano, conceituar o cone, apresentar tipos de cone, calcular sua área lateral, área total e área da superfície do cone, fazer uma análise do cone a partir de sua planificação, aprender a calcular área lateral, total e volume de um cone. Cone. Em geometria, o cone é uma figura geométrica circular gerada a partir de uma revolução de um triângulo retângulo. Cone e o cotidiano. Estão presentes de inúmeras maneiras em nossa vida. Veja alguns exemplos. O cone, que é utilizado no trânsito ou em algumas construções, a casquinha de sorvete. Esses são exemplos cotidianos de cone. Vamos ver agora os elementos do cone. Considere um círculo C num plano alfa e um ponto V não pertencente a esse plano alfa. Chama-se cone a região de todos os elementos que ligam cada ponto de R ao ponto P. Nós temos um triângulo retângulo no interior do cone. Nesse triângulo retângulo, nós temos a geratriz, o raio e a altura do cone. Esse será um elemento importante no estudo do cone. Classificação de um cone. Um cone pode ser reto ou oblíquo. O cone reto é quando a sua base é um círculo e a reta que liga o vértice superior ao centro da circunferência é perpendicular ao plano da base. Um cone é dito oblíquo quando o cone não é reto, ou seja, quando o eixo não é perpendicular ao plano da base. Observação: o cone reto também pode ser chamado de cone equilátero, se a sua seção meridiana é uma região triangular equilátera, ou, neste caso, a medida da geratriz é igual à medida do diâmetro, que é o dobro do raio. Vamos ver os elementos do cone. O eixo, o vértice V, o plano alfa da base, o centro da circunferência da base, o raio, a geratriz. Repare que este cone, o ângulo é diferente de 90 graus. Então, ele é um cone oblíquo. Repetindo, V é o vértice, R é o raio da base, H é a altura e G é a geratriz do cone. O eixo do cone é o segmento que liga o vértice ao centro da base. Se o eixo é perpendicular, o cone é reto. Se o eixo não é perpendicular, o cone é oblíquo. Vamos ver os exemplos. Um cone reto, um cone oblíquo. Neste caso, a altura continua sendo perpendicular à base. Nós temos o eixo, a altura, igual ao eixo. Repare que no cone reto, a altura coincide com o eixo. No cone oblíquo, a altura é diferente do eixo. Nós vamos fixar o nosso estudo em cones retos.
Então, vamos estudar cone circular reto ou cone de revolução, ou simplesmente cone. Nós temos o cone, a circunferência da base, o vértice, o seu raio. O eixo é perpendicular ao plano da base. Nesse caso, o eixo vai coincidir com a altura. Repare que nós vamos ter sempre esse triângulo, retângulo dentro do cone, que ele vai gerar a seguinte relação. G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Ou seja, a medida da geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. O cone de revolução. Um cone reto pode ser obtido ao gerar um retângulo em torno do seu eixo. Assim, nós conseguimos formar um cone de revolução. Seção meridiana. Uma seção meridiana é esse triângulo formado ao fazer uma secção transversal à base num cone. O triângulo VBA é a seção meridiana do cone. Se o triângulo VBA é um triângulo equilátero, o cone é chamado de cone equilátero. Nesse caso, a geratriz é igual ao dobro do raio, ou a geratriz é igual ao diâmetro, porque para o triângulo ser equilátero, nós precisamos ter os três lados iguais. Vamos ver a planificação de um cone. Ao abrir o cone, nós vamos obter uma seção e uma circunferência. A área da superfície do cone vai ser a área da superfície circular, que é π vezes R vezes G. E nós vamos ter também a área da circunferência. Assim, a área total da superfície do cone vai ser a área lateral mais a área da base. Área total, πRG, mais a área da base, que é a área de uma circunferência, πr ao quadrado. Note que nós temos R como sendo o raio da base e G como sendo a geratriz. Volume. O volume é o espaço ocupado por um sólido, por um líquido ou por gás. Quando trabalhamos com sólidos geométricos, precisamos relembrar as principais relações entre medidas de volumes e de capacidade. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro e 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Volume do cone. O volume do cone é igual a 1/3 do volume de um cilindro de mesma base e de mesma medida de altura. Sendo assim, a área da base é πr ao quadrado, então o volume é a área da base vezes a altura sobre 3. Exemplos. Um copo será fabricado no formato de um cone com as seguintes medidas: 4 centímetros de raio e 12 de altura. Qual é a capacidade desse copo? Bom, vamos calcular o volume. O raio é 4 e a altura é 12. Substituindo na fórmula, temos 200,96 centímetros cúbicos. Outro exemplo. Uma casquinha de sorvete possui o formato de um cone reto, de altura 10 e raio 5 centímetros. Calcule o volume dessa casquinha. Novamente,
O volume eu vou substituir na forma o raio 5 ao quadrado e a altura 10. Logo, o volume é aproximadamente 261,66 centímetros cúbicos. Note que o π foi substituído por 3,14. Um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente e necessita saber qual a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura. Sabendo-se que a luminária deverá iluminar uma área de 28,26 metros quadrados e considerando π igual a 3,14, a altura H será igual a... Bom, neste exemplo nós temos que a luminária, ela forma uma iluminação em forma de cone, sua geratriz é 5 e a área a ser iluminada é 28,26. Essa área iluminada é a área da base do cone. Sendo assim, a área circular da base, que é πr ao quadrado, é igual a 28,26. Calculando, temos que o raio é 3. Aplicando o teorema de Pitágoras, nas relações entre a geratriz, a altura e o raio, temos que a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado é igual a geratriz ao quadrado. Eu quero calcular a altura. Então, eu substituo o raio por 3 e a sua geratriz por 5. Sendo assim, a altura será 25 menos 19, que é igual a 16. A altura raiz quadrada de 16, que é 4. Sendo assim, a resposta é letra B, 4 metros. Vejamos um exemplo. Um cone circular reto de altura 12 centímetros, a área total vale 90 π centímetros quadrados e o volume vale 100 π centímetros quadrados. Calcule o raio e a geratriz. Resolução. A altura é 12. Então, a área total, que é πr vezes r mais g, é igual a 90. Por outro lado, o volume é 100 π. Substituindo na fórmula, nós temos que R igual a 5 e G igual a 13.